mão sobre alguns da igreja para maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. E havendo prendido, cerrou numa prisão, entregando-o a quarto quaterno de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa semana, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, desatou e disse: levanta-te depressa. E caíram-se das mãos dele as cadeias. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Você que pode, tome o teu assento em nome de Jesus, pode se assentar. Graças a Deus. Irmãos, para que a gente possa entender um pouco do contexto, a palavra do Senhor, ela diz que naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Esse Herodes aqui é título. Esse Herodes aqui é título. As pessoas recebiam esse título naquela época. O versículo 1 vai dizer assim que ele estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Repita assim comigo: não foram todos, mas foram só alguns. Herodes, ele é uma tipologia do adversário. Herodes é uma tipologia do diabo. A Bíblia vai dizer que Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja. Então nós percebemos que não é todos que estão dentro da igreja que incomoda Herodes. Não é todos que estão dentro da igreja que incomoda o inferno. Não é todos que estão dentro da igreja que incomoda o diabo. Mas são somente alguns. Você percebe que quando a Bíblia faz questão de destacar um exemplo como esse, mostra para nós que, mesmo que a igreja esteja cheia, infelizmente, não são todos que estão dentro da igreja que estão oferecendo um trabalho para Deus. Tem muitos que estão introduzidos dentro da igreja, mas fazendo aquilo que agrada ao adversário. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas já estão mortas espiritual. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas já não tem mais a visão espiritual aberta. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas o ambiente em que ela está não teve poder para mudar o que ela é por dentro. É por isso que tem pessoas dentro da igreja que quando amanhece um dia qualquer, ela fala assim: não vou mais para a igreja, vou me desviar. Ela vai para o mundo, e aquilo que ela falava que era errado, ela começa a tomar por certo. Ela começa a beber, ela começa a fumar, ela começa a fazer tatuagem. Por quê? Porque esteve na igreja, mas a igreja nunca esteve dentro dela. Meu Deus. Estava na igreja, mas não fazia parte da igreja. Aí, irmãos, tem um povo nos dias de hoje que está na igreja, vive uma experiência com Deus, sente a presença de Deus, determina num tempo dela que vai sair da igreja, vai viver lá fora no mundo. Passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela volta para a igreja, e aí começa a fazer vídeo de transição.
não. Diz que viveu coisas no mundo e agora está voltando para a presença de Deus. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quem um dia esteve na presença de Deus e sai, é como um cachorro que ao comer vomita e depois começa a lamber o próprio vômito. Está escrito em Provérbios. Então não tem glória nenhuma você estar na igreja, sair da igreja, viver as coisas do mundo e depois fazer vídeo de transição de quando você estava na igreja, agora voltou, de quando estava no mundo, agora voltou para a igreja. Na verdade, isso traz uma vergonha para Cristo. O que traz um bom testemunho é você permanecer na igreja. Pastor, mas está caluniando, mas permaneça na igreja. Pastor, não está fácil estar na igreja, mas nunca Jesus disse que seria fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo e nós estamos nele, nós também iremos vencer. Então a palavra do Senhor diz que Herodes se levanta para colocar as mãos sobre alguns da igreja. E olha o verso 2: matou a espada a Tiago, irmão de João. A Bíblia diz que Herodes prende Tiago e mata Tiago a espada. Repete assim comigo: espada. Fala de justiça. Enquanto Tiago está sendo morto, a Bíblia está nos ensinando que a espada fala de justiça. A prova é que quando duas mulheres vão até o rei Salomão falando assim: olha, entrou num acordo eu e essa outra mulher, dizendo: matamos o nosso filho hoje e comamos, e amanhã matamos o seu e comamos. Aí elas vão dizer assim: olha, eu matei o meu filho, agora essa mulher não quer matar o filho dela, e agora ela pegou o filho e começou a colocar e trocou a posição dos filhos. Salomão vai dizer assim: ó, traz para mim uma espada, coloca a criança em cima de uma pedra, e vamos partir no meio para que não haja briga, e vamos dividir, metade para alguém, metade para outra, porque espada fala de justiça. Só que quando Herodes pega a espada para matar Tiago, a Bíblia nos ensina que tem pessoas que estão usando a espada para fazer aquilo que é injusto. E aqui eu aplico na igreja. Não adianta nada, irmãos, pegarmos o microfone, aquilo que era para fazer justiça, aquilo que era para pregar as boas novas, e começar a atacar o nosso irmão que está dentro da igreja. Aquilo que era para ser justiça, a espada, palavra de Deus, às vezes nós usamos para atacar aquele que está sentado na igreja. Só que tem um problema. Numa guerra, se você pegar uma granada, tirar o pino dela e jogar, e aquela pessoa que era o alvo estiver perto de outras pessoas, não é somente ela que morre, mas todas as pessoas que estão em volta também são atingidas. É Deus nos ensinando através da palavra. Use a palavra somente para fazer o que é justo. Use a tribuna somente para pregar aquilo que edifica. Use o microfone somente para levantar o que está caído. Nunca faça mau uso da palavra de Deus. Nunca faça mau uso da oportunidade. Nunca faça mau uso daquilo que é para dar vida. A Bíblia vai dizer que Herodes mata Tiago e espera um pouco para ver qual é a reação dos judeus. Só que o verso de número 3 vai dizer assim: e vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Irmãos, quando Herodes matou a Tiago, o que era para acontecer aqui, se fosse o correto, era todos os judeus se levantar contra Herodes.
Se levantar, porque porque Tiago não foi preso porque estava roubando. Tiago não foi preso porque estava fazendo algo ilícito ou algo que era contra a lei. Mas Tiago foi preso porque estava fazendo a obra de Deus. Só que aqueles que eram para se levantar para ajudar Tiago, eles vão se alegrar com o que está acontecendo. Mais uma lição para a igreja nos dias de hoje: nunca se alegre com a queda de ninguém. Nunca se alegre com aquele que outra hora estava na presença de Deus e agora não está mais na presença de Deus. Quando eu falei aqui que é errado a pessoa estar na igreja, ir para o mundo, e quando voltar para a igreja fazer transição de como era no mundo e na igreja, eu não estou falando com a intenção de machucar a pessoa que fez isso, mas eu estou falando com a ideia de trazer um conforto para aqueles que estão firmemente guardando o arrebatamento da igreja. Porque quando nós jogamos confete naqueles que outra hora estavam na igreja e saiu da igreja, nós estamos dizendo para aqueles que estão firmes na presença de Deus: vale a pena abandonar a fé e ir para o mundo e depois voltar para a igreja. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos nos posicionar. Quando alguma coisa errada está acontecendo, nós precisamos nos posicionar e dizer que aquilo está errado. Herodes mata Tiago, e agora ele viu que isso agradava o povo. Ele vai mandar também prender Pedro. Pedro está preso. Só que quando Pedro está preso, a Bíblia vai revelar para nós o tamanho do medo de Herodes. Como que Herodes, irmãos, tendo poder naquela época, manda prender Pedro e ainda coloca 16 guardas para prender, para ficar em volta, vigiando. Que medo é esse? Que não era o suficiente largar Pedro preso dentro da prisão, mas precisa colocar 16 guardas para poder estar ali vigiando Pedro. Já é a palavra de Deus nos mostrando que o adversário da nossa alma, ele sabe o potencial que nós temos na presença de Deus. Aqui, irmãos, o crente mais fraco que tiver aqui hoje, aquele que não tem o hábito de orar todos os dias, aquele que não tem o hábito de jejuar todos os dias, aquele que não tem o hábito de ler a palavra de Deus, mas sim ele sabe que Deus é com ele, o inferno morre de medo, porque sabe que se ele levantar as mãos e dizer assim, ó, em nome de Jesus, Satanás, larga esta pessoa, Satanás tem que largar. É por isso que o diabo, irmãos, ele sempre vai investir contra a nossa vida. É por isso que Herodes manda colocar 16 soldados para guardar Pedro. Herodes não entende que quem está com Pedro não é pessoa física, mas é pessoa espiritual. Quem guarda a vida de Pedro não é os homens da terra. Herodes está dizendo assim, eu vou colocar 16 soldados, porque aí os irmãos não podem vir ajudar Pedro. Só que ele se esquece que a prisão que está estabelecida na terra só tem poder de guardar o homem do homem. Mas quem vai vir para poder livrar Pedro não é da terra, é do céu. É por isso que o adversário ele tenta contra a nossa vida, porque ele sabe que quando Deus liberar uma palavra, não há inferno na terra que pode segurar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Enquanto o diabo está falando assim, eu vou tentar parar ele, eu vou tentar parar ela, Deus libera a palavra para o anjo mais fraco que tem lá no céu. E Deus fala assim, leva o livramento para minha filha, leva o livramento para o meu filho, porque quando Deus liberar uma palavra lá no céu, nós não tem prisão na terra que suporta. O anjo desce, vai livrar Pedro, porque tem um segredo na palavra de Deus. Eu já caminho para encerrar e nós entramos na ceia. Pedro e Tiago, eles eram coluna da igreja. Repita comigo, Pedro e Tiago era coluna da igreja. Só que tem um segredo, irmãos. O diabo sabe quem é coluna e quem não é.
É por isso que Herodes estendeu as mãos para alguns da igreja. Porque quem é coluna sabe que ele tem a responsabilidade de suportar nos seus ombros toda a carga daqueles que não é coluna. Só que a coluna ninguém vê, irmãos. Aqui no meio da igreja tem 2 pilastras. Essas pilastras estão visíveis, mas nestas paredes tem coluna. Só que ninguém está vendo as colunas que estão escondidas na parede. A cerâmica aparece, as caixas de som aparecem, o ventilador aparece. Só que não é o ventilador que segura a parede, é a parede que segura o ventilador. Só que quem segura a parede? As colunas. E hoje, irmãos, nós estamos no culto de Santa Ceia. Talvez se as colunas tivessem boca, elas não estariam adorando a Deus, mas elas estariam dizendo assim: ai que peso, ai que luta, ai que prova. Mas a coluna não sai de lá, a coluna está dentro da parede. A coluna poderia dizer assim: está pesado demais, mas eu não posso sair daqui, porque senão a parede cai. A coluna pode dizer: está doendo demais, mas eu não posso sair daqui, porque senão o teto cai. Eu aplico na igreja: você é coluna. Talvez alguém na sua casa está lá, na festinha da família, comemorando o Dia dos Pais, alegrando no churrasco, e você está aqui: ai que peso vir para a igreja, ai que peso estar na igreja. Mas por que você não vai embora? Porque eu sou coluna. Coluna não sorri, mas coluna aguenta o peso da casa. A sua casa só está de pé porque você é coluna. A sua família só está de pé porque você é coluna. Talvez hoje você não está sorrindo, mas o que você está fazendo é importante, porque se você abandonar tudo, chutar o balde, o telhado cai, a parede cai. Então não abandona. Pastor, mas ninguém está me vendo. Não precisa ver para ser usado por Deus. A coluna não tem microfone. A coluna não aparece no cartaz. A coluna não tem oportunidade para louvar. Mas a coluna sustenta toda a estrutura. Não importa se você não prega bem. Não importa se você não canta bem. Não importa se você não dirige culto. O importante é que você é coluna. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é coluna da sua casa. Não abandona a sua posição. Aleluia. Irmãos, quem é ventilador está correndo atrás de microfone. Quem é cerâmica está correndo atrás de oportunidade. Quem é caixa de som está correndo atrás de altares. Sabe por quê? São pessoas viciadas em púlpitos. Só que quem corre atrás de púlpito revela uma deficiência. Se eu corro atrás de púlpito, é porque eu não tenho altar. E se não tem altar, não tem relacionamento com Deus. Aí quem é cerâmica corre atrás de microfone, mas diz assim: eu quero microfone, mas eu quero a oferta que vem junto com o microfone. Eu quero a oportunidade, mas eu quero também toda a honra que vem junto com a oportunidade. A sua igreja tem quantos membros? Quanto que é a oferta na tua igreja? Mas enquanto o azulejo, enquanto a caixa de som, o ventilador está querendo aparecer, Deus está preservando algumas colunas, e essas colunas estão escondidas. Aí o diabo entra e fala assim: eu não estou vendo coluna, mas eu estou vendo caixa de som, estou vendo microfone, estou vendo ventilador, estou vendo
cima dele, eu vou dar em cima dela. Só que quando o diabo investe contra esses quebram. Enquanto isso, a coluna está escondida, porque a coluna vive o Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O diabo não sabe aonde você está escondido, mas nessa noite Deus está dizendo: continua sendo coluna, continua sendo coluna, não desista. Pastor, não é fácil ser coluna, porque enquanto eu estou sendo coluna, meu marido está lá na biqueira. Enquanto eu estou sendo coluna, meus filhos estão rebeldes demais, estão na prostituição, estão bebendo, fumando, fazendo aquilo que o diabo gosta. Mas ainda está vivo porque você é coluna. Porque enquanto você se posicionar sendo coluna, Deus dá livramento para aquela pessoa que está lá. É por isso que Deus te chamou, porque outra pessoa não aguentaria o que você aguenta, outra pessoa não suportaria o que você suporta. Deus está contando nessa noite com aqueles que é coluna, com aqueles que querem aparecer. Deus não tem negócio com esse, mas aqueles que é coluna, que suportam o peso nas suas costas, que sabe que o telhado depende dele, sabe que a parede depende dele, esse permanece firme sem negar o nome de Jesus. Amém, Senhor, verdade. Irmãos, eu nunca vi ninguém querer enfeitar a coluna, mas eu já vi pessoas enfeitando aquilo que é superficial, aquilo que é estética. O que Deus está procurando hoje é pessoas que sejam coluna. Pastor, como que é uma pessoa que é coluna? Pessoa que entende, irmãos, que ela não pode dar um passo para a direita, nem um passo para a esquerda, porque senão alguém vai começar a falar dela, alguém vai começar a julgar, alguém vai começar a querer desanimar. Você já percebeu uma coisa, irmão? Quando nós percebemos que uma parede está um pouco balançando, um pouco fora de esquadro, ou aquela parede já não faz mais o que ela deveria fazer, a primeira coisa que a gente faz é fazer um corte na parede, para poder fazer ou colocar outra coluna, ou colocar uma cinta no meio da parede. Mas tudo isso porque não está sendo suportado aquilo que está sobre a coluna antiga. Mas quando nós entendemos que independente de ser coluna nova ou ser coluna velha, independente do tempo que eu estou na presença de Deus, independente do tempo que eu tenho na presença para adorar, para buscar, para ler, para orar, você é coluna, e toda coluna tem o seu valor. Alguém pode até não reconhecer, mas uma coisa todos terão que falar: aquela parede está em pé por causa da coluna. E enquanto a coluna souber que ela é coluna, ela nunca vai querer mudar de lugar com outra coisa. O que tem de pessoas hoje, irmão, que era coluna e não quer mais ser coluna, É dessa maneira. com esses aí Deus não tem negócio. Seja o que você é, irmãos, permaneça no seu chamado. Saiba que o que você está fazendo para Deus, Deus é quem vai te recompensar. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas, Senhor Jesus. Nessa noite, irmãos, saia daqui